você tem um derrame, a chance de dentro de um ano você ter outro derrame é 80%. Então eu mostrei meu perfil lipídico e a gente tem uma coisa que você estava dizendo. Meu perfil lipídico está bom e adequado para mim? A gente tem que primeiro entender quem é você, né? Certo. E aí acho que a Carol não vai poder participar dessa conversa aqui, senão Ela é ela vai entregar mentirosa? algumas coisas. Louca? A gente sempre, quando a gente vai avaliar, né, o paciente, a gente tem que, como a gente vem batendo na tecla, é avaliar todo o restante dele, ou seja, toda a carga de doença que ele tem, para definir se o colesterol dele, ou principalmente o colesterol ruim, popularmente falando o LDL, está na meta. Então, por exemplo, você tem diabetes? Não. Tá. Quem disse? Eu. O exame disse. Você já teve infarto? Não. Já teve, por exemplo, um AVC? Não. Algum vaso entupido no corpo, que seja, Nada. por exemplo, de alguma outra parte? Uh-uh. Não. Tem IMC elevado? Não. Tem. Ela reduziu o IMC tem 2 meses só. Enxaqueca com aura. Tem enxaqueca com Então, assim, é bem provável, né? Isso que a gente também pode citar, a gente avalia o risco cardiovascular do paciente com base nas informações que ele dá para a gente em doenças e condições específicas, mas a gente também utiliza algumas calculadoras, né, que a gente tem que são validadas. Basicamente, essas calculadoras elas foram feitas com base em uma análise em milhares de pacientes para avaliar o quanto cada doença, o quanto cada alteração, o quanto cada condição tem peso para a gente definir o quanto tem que ser a meta. Mas pelo que você me contou agora, supondo que você me contou toda a verdade, pelo amor de Deus, você com certeza está dentro da sua meta. Sabe aquela música? Semente, 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 semente. É que nem mentir pra Maria terapeuta. Beatriz mente É muito loucura. aqui. Vou mentir por cardiologista? Ué. Ah, eu não sou nem doida. Mas você mente. Não minto. Tudo bem, agora eu preciso perguntar para eles sobre as medições de pressão. Isso é uma coisa importante, né? Eu tenho meu aparelhinho de pressão lá, que é do pulso. Esse aparelho é bom, não é? Aqueles Figmo lá que a gente usa para medir a pressão dos pacientes, que é o que resolve. Eu posso ficar medindo a minha pressão em casa ou não? Toda hora. Perfeito. A própria diretriz, né, de hipertensão, ela recomenda, na verdade, que a aferição de pressão arterial ela seja feita com aparelho de braço, né, o esfigmomanômetro de braço. A gente sabe que ele é muito mais confiável do que o aparelho de punho. Perfeito. E acho que, assim, como que a gente orienta as pessoas a medirem a pressão em casa, principalmente quando elas têm o aparelho, né? Sempre após acordar, ela tem que estar de bexiga vazia, ela tem que estar de jejum, ela tem que estar pelo menos 5 minutos sentada em silêncio, num ambiente calmo. Ela tem que, óbvio, como a gente falou depois de acordar, mas não ter praticado atividade física anteriormente. A Não gente ter coloca fumado. geralmente 60, 90 minutos, não ter fumado recentemente. Ixi, Maria Beatriz, não dá para medir a pressão dela. Nunca, em nenhum momento. E geralmente a gente orienta com a pessoa sentada, as pernas elas não podem estar cruzadas, elas têm que estar apoiadas no chão, as costas das pessoas, ela tem que estar apoiada, principalmente numa cadeira. Então a gente evita medir no banco, porque a gente sabe que tudo isso que a gente foi falando influencia, né? A gente mede com o manguito na altura do coração. A gente costuma fazer e orientar 3 aferições. Como que a gente faz? A gente pega a primeira, descarta e depois faz uma média das 2 outras aferições da pressão. O que a gente pode fazer também é medir uma em cada braço, usar o braço que está com a pressão maior e aí você mede a terceira vez do braço com a pressão maior para fazer aquela média. Né? Tudo isso a ideia é o quê? A gente ficar mais atento e não ignorar. Um deu mais alto, outro deu mais baixo, então eu vou ignorar e vou pegar o mais baixo. E pode acontecer uma diferença. Pode acontecer, sim. De um braço para o outro. Pode acontecer uma diferença. Com relação a orientações, né, é sempre importante a gente falar como a gente pode fazer o diagnóstico de pressão alta. Né? O diagnóstico de pressão alta ele pode ser feito no consultório médico, ou, por exemplo, numa UPA. Né? Então, a gente vai no posto de saúde, a gente pode ir no posto de saúde. Idealmente, a gente não costuma medir a pressão para fazer diagnóstico de hipertensão quando a pessoa tem outros sintomas. Né? Então, poxa, está com dor de cabeça, está com dor nas costas, está com dor na perna. Tudo isso a gente sabe que altera a pressão. Então, a gente não costuma usar essa medida só para fazer diagnóstico de pressão alta. Mas supondo que a gente vá, por exemplo, num consultório. Para fazer o diagnóstico de pressão alta, ou seja, hipertensão, a gente tem que ter 2 aferições de consultório maiores do que 140 por 90. Tá? A gente geralmente faz um intervalo que pode ser de 1 semana, enfim, 3 semanas. E eu posso ter 140 por 8
ou 13/9. Perfeito. Ou que um ou outro dando acima do corte, o diagnóstico de hipertensão ele existe. Perfeito. Tá? A gente também tem outros métodos, por exemplo, a monitorização residencial da pressão arterial, que ela pode ser feita em domicílio. Que é o mapa? Tá? O mapa, ele acaba sendo um exame, na verdade. Uhum. A monitorização residencial é a aferição manual da pressão, né? Ou, enfim, o semiautomático. Pode ser Que a feito... pessoa anota, Perfeito. né? A pessoa anota, Faz coloca... um caderninho, Perfeito. né? Os pacientes mais organizados, eles trazem os caderninhos Quando para a gente. eu trabalhava no PSF, né? Às vezes ia introduzir a medicação, ou ia mudar a medicação, e aí ele ia voltar em pouco tempo, lá em 15 dias. Eu pedia para fazer as medições. Quanto mais medições em horários diferentes, sempre falava isso, não pode fumar, não pode ver, né? Tem que ficar quietinho, tem que ver, tem que certinho. É porque a Maria Beatriz trabalhava no PSF, lá eles usavam ainda lamparina, sabia? Não tinha Lamparina. tecnologia assim. Aí era legal, que aí eu mostrava para eles o jeitinho, tudo certinho, e em alguns PSFs eu cheguei a fazer um mapinha, tudo, aí eles levavam, traziam esse mapinha, então a gente conseguia ter um parâmetro bem legal, e depois eu falava, não precisa ficar mais medindo, a gente vai fazendo os as medições aqui, qualquer coisa vem aqui e mede aqui. E a diabetes? Diabetes é uma doença também crônica, né, que hoje acomete boa parte dos brasileiros, principalmente os brasileiros em que tem, né, um quadro hiperexcessivo, né, de alimentos, e a Maria Beatriz faz, que são excesso de carboidrato, gordura, né, tem um alto risco de ter obesidade, né, e a diabetes, ela, assim, acelera o envelhecimento do coração e dos vasos? Sem dúvida alguma, né? E como é importante que a gente já falou, existem diabéticos e diabéticos, né? Tem diferentes perfis de paciente diabético. O paciente diabético que tem, por exemplo, um mau controle de sua doença, a gente sabe que isso aumenta e muito, né, a chance dele desenvolver doenças cardiovasculares. Então, assim, quando a gente tem um paciente que tem um nível de açúcar muito elevado no sangue, ou seja, que ele não consegue controlar, tudo isso cria, né, basicamente, um estado de agressão crônica para os vasos do corpo. Então, basicamente, os vasos do corpo eles ficam sendo agredidos cronicamente. Novamente, falando dos perigos de uma doença silenciosa. Por isso que é tão difícil, né, convencer um paciente a tratar, às vezes, diabetes. É tão difícil convencer a tratar pressão alta, colesterol, porque você não sente. Né? Tá tudo bem, por que eu vou tomar remédio? Sim. E é o que a gente tem que falar. Olha, tá tudo bem agora, mas quando tiver sintoma vai ser muito ruim, vai ser muito pior. E a gente consegue evitar isso, então, sabe? Precisamos frisar, hipertensão e diabetes não tem cura. Perfeito. São doenças crônicas que têm tratamento e que a pessoa ela vai conviver com essa doença e, óbvio, mediante o tratamento de mudança de estilo de vida, com, eventualmente, a necessidade de tratamento farmacológico, ela vai conseguir reduzir e muito a chance dela ter uma doença. Então, uma uma verdade, coisa... tem pacientes, isso que ele falou é importante, porque tem pacientes em que, quando eles tiram os fatores de risco, muitas vezes eles não precisam mais de fazer uso farmacológico. Sim. E aí eles falam, nossa, eu não tenho mais diabetes, eu não tenho hipertensão. Não é que você não tem, você está controlado. Perfeito. Então você não necessariamente precisa tomar a medicação nesse exato momento que você tirou os fatores de risco. Então, se você era obeso, você perdeu peso, você parou de fumar, você parou de fazer o uso, ou começou a fazer atividade física, parou de fazer ingesta excessiva de comidas gordurosas, né? Então, você, quando tira todos os fatores de risco, você, né, se torna, de novo, uma pessoa que não tem necessidade de fazer uso de medicação. Perfeito. E, a Maria, só uma coisa que eu, assim, pontuar. Você falou uma coisa muito importante. Porque eu já estou tomando remédio, não vou fazer mudança de estilo de vida. Não, porque a mudança no estilo de vida, às vezes, faz você realmente não tomar remédio ou faz você tomar muito menos medicação do que você tomaria, sabe? Então, realmente. E eu tenho, talvez, um balde de água fria que eu tinha que falar e eu peço desculpas, mas assim, a pessoa, quando ela é diagnosticada, que a gente fala, olha, o seu colesterol não está na sua meta, a primeira coisa que ela fala assim, mas por que, doutor, eu não como gordura, eu não como peixe, eu não como carne, não como doce, não tomo refrigerante. Aí você fala assim, olha, tem uma má notícia para te contar. 80% do seu colesterol, ele é genético. 20% ele vem da mudança do estilo de vida. Então, então quer dizer que posso comer o que quiser? Não, porque obviamente é o que a gente entrou no que a gente falou. Você comer melhor, ter hábitos melhores, você diminui a necessidade de medicação, ou seja, a quantidade de medicação que você toma. Sim. Mas 80% do seu colesterol é genético. Então,
isso veio no seu DNA. Então, muitas vezes, poxa, tudo bem que você tem um estilo de vida saudável, mas mesmo assim você tem dislipidemia. E está no seu DNA, né? Não é por conta só do estilo de vida. Exatamente. E também um outro balde de água fria que também tem que jogar aqui é que é uma doença crônica que você vai fazer o tratamento, hipertensão e diabetes, né? Porque você fazendo o tratamento da hipertensão e do diabetes, você protege seu coração, você protege seu rim, você protege seu olho, tá? Só que uma coisa é você ter um infarto com 40 anos, uma coisa é você ter infarto com 50 anos, 60 anos também é muito novo, né? Muito doutor? novo. Uma coisa é você ter 70 anos, e aí você chega nas idades que às vezes já é um pouco mais comum você ter algumas complicações do tempo de estado nesta condição de cronicidade. Então, assim, uma coisa é você ter um problema de coração com 80 anos, 85 anos. Uma coisa é você ter um problema de rins com 80 anos. Uma coisa é você precisar de diálise com 60. Isso é muito interessante. Entendeu? Outra muita coisa verdade. é você ter perda visual com 50 anos. Você precisar ter, nossa, tô com um monte de óculos porque eu não tô conseguindo controlar meu diabetes. Vocês então... veem que todas as aulas que a gente vem aqui para conversar com vocês, Maria Beatriz troca sempre de óculos. Porque, infelizmente, Maria Beatriz Já também tá perdeu a passando. luta. Maria Beatriz toda semana tem que ir no oftalmo, porque ela tá difícil. A gente precisa Tanto trazer um que oftalmologista não é aqui também. recomendável, né? Se você tem uma hemoglobina glicada muito alta, muito grande e tudo mais, a gente precisa achar um oftalmologista aqui também, né? Para você ficar fazendo o exame, porque toda vez você vai ter que trocar a lente. Então, uma coisa é você perder a sua visão por conta de uma hipertensão não tratada, porque a gente só acha que diabetes perde a visão, e hipertensão também perde a visão, gente. Tá? Uhum. Então, diabetes. Outra coisa, né? Amputações, né? Então, a gente vê muitas amputações do pé, Do ter o pé dedo. diabético, Uhum. ter osteomelítica, aquela infecção do osso que não passa, não Isso, sara. a gente vai trazer um endócrino, né? Até um cirurgião muscular Isso. pra gente falar sobre Então, isso. a que é gente muito precisa interessante. ver assim, ai, doutor, eu vou tomar meu remédio e eu nunca vou ter nada? Assim, vamos pensar assim, uma doença crônica que tem uma longevidade, vamos fazendo tudo controladinho, e aí lá com 80 anos, é da idade mesmo que a gente espera, que vai ter controle, que vai ser uma outra coisa, que vai ter um outro entendimento, do que a gente novo acontecer isso. O que o senhor acha disso aí que eu falei, doutor? Não, acho extremamente correto. Sim. Quanto mais a gente postergar, né, é óbvio que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã na vida, né? Mas quanto mais a gente postergar o início, o estabelecimento da doença cardiovascular, melhor para o paciente e questão de qualidade de vida, né? Não só tempo livre de doença, mas, poxa, pessoa que pode envelhecer, pode ver o filho crescer, pode ver os netos surgirem, carregar o neto no colo. Então, tudo isso são formas que a gente pode usar para estimular, basicamente, o paciente, né? Aquele paciente que fica um pouco mais resistente a tomar, fala, mas por quê? Eu realmente não tenho nada. Fala assim, poxa, mas você quer ver seu neto crescer? Você quer sua família ver não sei o quê? Quer poder viajar? Quer poder ir para a praia? Quer poder ir para o sítio? Sim. Tudo isso são formas de você promover mudança de vida que você fala assim, olha, tudo isso que você gosta de fazer hoje, você vai poder fazer por muito mais tempo. Elas não enxergam também, talvez, que as consequências da doença cardiovascular, então, poxa, um infarto, um AVC, tudo isso pode deixar, óbvio, pelo amor de Deus, nem a pessoa sobrevivendo, pode deixar a pessoa acamada. Eu vou falar que é real. Se você morrer, ok. Tá bom? As pessoas vão te enterrar, você não vai feder. Agora, é sequela. O problema tá? é sequela. Sequela. Também. Então, por exemplo, alguém a pessoa limpa tua fica bunda. acamada. Maria Beatriz é meio sequelada, tá, gente? Então, cuidado. Mas eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade. Morrer, você dá sossego. Morrer, você dá sossego, você não sofre. Eu falo, gente, porque eu sou intensivista. Eu vejo o povo tudo cagado. Já entendeu? Sequelado. Tudo cagado. É sequelado. E assim, não dá. É um vucu-vucu pra família. Você trouxe hoje?
O quê? Sua fralda Vai geriátrica? tomar seu cu. Então é um vucu-vucu pra família. Alguém vai ter que deixar de trabalhar pra cuidar. É sempre você tem um derrame. A chance de dentro de um ano você ter outro derrame é 80%. O fato de você ter um infarto, você vai lá, faz um stent, você faz uma revascularização, você faz uma cirurgia, seu coração não é mais o mesmo. A chance de você ter arritmia, de você precisar de um marca-passo. Então, assim, morreu melhor. Exatamente. E assim, em relação a um fator muito importante que hoje a gente considera em que tem se faltado na vida da maioria da população, que é a atividade física, né? Perfeito. E a gente sabe que a atividade física libera endorfina, libera esse hormônio gostoso do prazer toda vez que você faz atividade física. E aí a gente consegue, né, entrar também no estresse em que a gente vive todos os dias, né? Nosso mundo hoje, nos últimos 40 anos, a gente sofre, né, de uma era tecnológica em que a informação ela corre mais rápido que, né, até... Que? Tecnologia! 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 A Maria Beatriz não sabe falar, eu tenho que falar inglês para ela. Tecnologia! Entendeu? Então, a gente sabe que, né, as informações elas têm corrido mais rápido que até, né, a velocidade da luz. E a gente sabe que a Maria Beatriz ela ainda está um pouco, ainda tentando caminhar, né? Mas você não está me ensinando direito? Com os passares, então você não está sendo boa professora. Com os passares das tartarugas, entendeu? Ah. Mas ela está entendendo por esse lado. Então, assim, a atividade física hoje, para você que quer começar a fazer uma atividade física, sendo um jovem, um adulto de meia idade ou um idoso como Maria Beatriz, tem um tempo determinado por semana que eu tenho que fazer uma atividade física? E também pode dar uma dica para quem às vezes, né, trabalha muito, não sei o quê, pega 3 condução, que às vezes ela pode, às vezes, fazer aí nesse mundo maluco também. Tá. Dá as dicas para quem pode, excelente. Né? Uhum. Que nem nós podemos, e para quem às vezes não tem aí essa condição também. Eu acho que primeiro a gente pode dividir atividade física versus exercício físico. Legal. Né? Perfeito. A atividade física, basicamente, é estar ativo. Né? Tá. Então, e o exercício físico é você fazer isso de forma estruturada. Leia-se, fazer, enfim, caminhada, fazer uma academia. Existe sim um tempo e a diretriz, há muitos anos, na verdade, eles já colocam esse tempo, que basicamente são aqueles 150 minutos por semana de atividade física, de exercício físico moderado, que a gente coloca, ou 75 minutos por semana de exercício físico vigoroso. Tá? E aí a gente pode dividir isso ao longo da semana. A gente sempre orienta, né, a tentar dividir. Então acho que a gente entra numa tecla muito importante aqui que chama de constância. Né? A constância é o segredo do sucesso para o exercício físico, para a atividade física. Quando a gente tem o brasileiro talvez tenha uma cultura assim, né, que a gente tem a cultura do tudo ou nada. Se eu não posso ir na academia 5 vezes por semana, eu não vou nenhuma. Porque eu já sei que sexta eu vou faltar, então eu não vou terça, eu não vou quarta, eu não vou só na quinta, segunda que vem. Eu só vou na segunda que vem, porque aí eu começo direitinho. Sim. Não, né? Por isso que todos os dias é dia, né? Todos os dias. Não é só segunda-feira Perfeito. que é dia de começar a dieta. Perfeito, né? Querendo ou não, o corpo ele não sabe que é final de semana ou que é dia de semana. Maria Beatriz essa semana não fez nada da dieta, disse que vai começar só amanhã. Eu vou mostrar pra você que tem aqui no relógio. Posso mostrar também, doutor? Pode mostrar também, pô. Eu tenho provas Então, cabais que de eu quê? ando 10 mil passos todos os bastante. dias. Nos dias que eu faço academia, mais bike, mais esteira, é 800 Esse relógio quilocalorias é por do pai dia. dela. Esse relógio é do pai dela. Ela colocou, Tá. pediu hoje emprestado. Doutor, 800 quilocalorias quando eu faço bike, academia. Excelente. Pô. Ela faz muito bem. Quase 500, 450 no dia que eu não faço academia. Tá excelente. É. O que mostra que, assim, além de fazer exercício físico, você é uma pessoa muito ativa, né? E isso é muito bom. A gente, como eu estava falando, a gente orienta, né, essa divisão para facilitar, obviamente, a questão de aderência. E a gente fala para as pessoas, você não vai começar um atleta, você não vai começar correndo a São Silvestre. Começa de pouco em pouco, cria gosto pela coisa. Começa a mudar os estilos antes de começar um exercício físico. Então, poxa, vou fazer caminhada uma vez por semana, 20 minutos. Tudo bem, começa assim. A questão é,
Quando você começar a se adaptar, agora eu fazia uma vez, vou fazer 2. Você não precisa começar aos 150 na primeira semana que você está treinando. Então, tudo isso, óbvio, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua evolução, cada um tem a sua rotina. Mas tudo isso, quando a gente coloca parte do pressuposto que eu não preciso, obviamente, já começar tirando a nota 10, ou seja, você começa como aluno, você vai estudando até você pegar gosto pela coisa, quando você vê realmente, libera endorfina, ajuda no controle do estresse, que a gente tanto bate na tecla, ajuda a melhorar o sono, que tem um efeito muito grande em doença cardiovascular. Então, assim, a atividade física e exercício físico para a gente é muito recomendado. Para quem não pode fazer, olha, não tenho tempo nenhum de fazer atividade física, de fazer exercício físico, não consigo ir numa academia. Então, tente pelo menos fazer mudanças no seu dia a dia que te tornem mais ativo. Muito hoje se trabalha questão de computador, sentado. Faça períodos de pausa. Né? A gente sabe que é difícil, cada um tem a sua realidade, mas permanecer, às vezes, depois de 30 minutos sentado, tenta levantar um pouco, caminhar um pouco, mostrar um pouco, fazer um pouco de, como se fala, atividade mesmo, Sim, né? sim. De, enfim, respirar um pouco. Próprio transporte. Consigo trocar o meu transporte. A gente sabe que não é viável também, às vezes, mas, poxa, tentar ir de uma bicicleta. Ou no próprio trabalho. Eu subo 2 andares, eu vou de elevador, tenta ir de escada. Perfeito. Então, são pequenas mudanças que você consegue fazer na sua vida que já tem grande impacto. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre Às vezes, entra. se não tiver num local, assim, com risco de assalto, óbvio, às vezes descer 2 Perfeito, pontos antes, Perfeito. né, e tudo mais, claro, tiver risco de assalto, não vai fazer isso. Né, Não vai mas culpar depois não vai. O cardiologista, você mandou? Você mandou! Foi assaltado! Fui assaltado! Então, assim, né, se você for mulher também, calma, também cuidado, mas assim, se tiver essa possibilidade e tudo mais, né, não tiver chovendo, não tiver muito frio, então, assim, se você tiver essa possibilidade de fazer isso. Maria Beatriz, Isso. na casa dela, você acredita que a casa da Maria Beatriz, ela tem 2 vãozinhos de escada, porque a casa dela, ela é térrea. Mas mesmo assim, ela pediu para construir um elevador, Rapaz. porque ela não quer subir escadas. Não, deixa eu explicar. Deixa eu verdade, daqui. não. É verdade. Ela quer colocar um elevador na casa dela que é térrea. Não, eu vou explicar uma coisa pessoal, assim, né? Que eu comecei em 2016 a fazer mudança de hábitos de vida. Então, em 2016, que eu comecei a fazer atividade física e tudo mais, eu comecei com pilates, comecei a fazer hidroginástica, percebi que a hidroginástica, que a gente acha que é coisa de idoso, é difícil pra caralho. É muito complicado, porque eu sou baixinha, então a água bate aqui, então é muito mais esforço que eu faço do que uma pessoa um pouco mais alta. E aí o pilates a gente acha também que é coisa de alongamento, coisa de idoso também, aqui ó, só tomou no cu, mas é ótimo, tá gente? E comecei a pegar peso, que não via sentido algum em pegar peso, e hoje é uma das atividades físicas que eu mais gosto, que é a academia e musculação, né? E aí comecei a tentar ver uma atividade aeróbica, porque é aquele negócio. Fazia, né? Tinha força muscular, mas subia um degrau, um lance de escada, cansada. E eu falava assim, gente, mas eu não sou teoricamente sedentária. Você entendeu que aqueles exames não são dela? Eu não sou teoricamente sedentária. E assim, um cansaço e dormindo bem, indo na academia, fazendo pilates. E eu falei assim, gente, isso não tá certo. E aí eu tentei ir natação, não gostei de natação. E achei na bike a coisa. E assim, morro de medo de ser atropelada na rua. E aí, no caso, é uma questão assim de privilégio, né? Aí eu comprei uma bike. E aí meu pai, que não gosta tanto de bike, ele gosta mais de caminhar. Aí eu comprei uma esteira para ele, aí ficou mais fácil. Mas tem pessoas, por exemplo, quando eu trabalhava no PSF, era muito legal. Eu falava assim, precisa ir caminhar, vamos lá caminhar. Lá, que eu já falei, né? Lá em Areado, minha cidade natal, tem um local que chama Pau do Urubu. Sabe por que chama Areado, o nome da cidade? Eu achei que a pergunta ia ser da outra parte. Não. porque primeiro tem muito ar. E o pau do urubu é porque a Maria Beatriz colocou o nome do pau do urubu lá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O pau do urubu é porque lá onde era o pau do urubu era um matadouro. Aí, por conta da Anvisa, dessas coisas, fechou. Aí ficou o pau do urubu, porque tinha as carnes, essas coisas lá, e ficava o pau do urubu. E lá é um local que é muito grande, assim, para ir caminhar, para voltar. E o mais legal era que eu ia caminhar, e aí eu encontrava os meus pacientes caminhando. E eu,
Mas ela só fazia metade do percurso, ela não Ah. chegava até no pau do urubu, não. Porque não dava Passava no conta. pau do urubu. E aí, isso que é o mais legal, da gente ver que, às vezes, o paciente, ele leva, assim, em consideração o que a gente está falando sobre mudança de hábitos de vida, dessa tentativa de tentar. Então, assim, o paciente, quando a gente explica para ele leva pro lado positivo do coração que ele tem que fazer essa mudança. E ele se espelha também. Isso, Porque acho exatamente. que isso, umas coisas que a gente pode utilizar, até a rede social, né? O médico pode utilizar a rede social, é para mostrar também que você faz o que você fala para o seu Sim. paciente. E é Isso, difícil. É E difícil. é difícil. É E é difícil. difícil. Tem muita gente que, enfim, a gente tem diversos usos na rede social hoje na medicina, mas o paciente às vezes vê um story seu, vê alguma coisa seu e fala assim, opa, vou lembrar de medir minha pressão, deixa eu ver aqui, opa, vou lembrar ia fazer essa coisa. Sim. Então, são pequenas mudanças que também você pode fazer, Sim. que às vezes ele se inspira em quem está cuidando dele, né? Sim. E, assim, pacientes que têm mais de 50 anos hoje, que vão começar, né, a se exercitar, ou que já estão se exercitando, eu sei que tem alguns sinais de alerta, né? Muitas vezes os pacientes podem ter alguns sintomas em que eles precisam ficar de olho e que precisam procurar até, às vezes, de emergência um pronto-socorro. E quais são eles? Acho que dor no peito, a gente pode falar que é o principal sintoma, né, para o cardiologista. Perfeito. Por exemplo, desmaio, estou fazendo atividade física, tive um desmaio. Perfeito. Você notar que você tem tido, por exemplo, mais cansaço do que a atividade está te demandando. Que seria a falta de ar, né? Que seria a falta de ar, né? Falar assim, poxa, estou fazendo uma esteira aqui, comecei uma esteira, pouca coisa, já estou tendo muita falta de ar. Então, assim, tudo isso chama atenção, sim, por um eventual problema de origem cardíaca. É importante falar que, óbvio, né, o nosso corpo humano, ele também exibe sinais, às vezes, sintomas que... Não estou conseguindo dormir reto na cama, por Perfeito, exemplo. não estou conseguindo dormir reto na cama, ou vou fazer uma atividade física, tá me dando um enjoo, uma angústia aqui nessa região, uma sensação de sufocamento. Então, o corpo, ele exibe basicamente sinais e sintomas que a gente às vezes tenta colocar, né, com certeza vai ser isso. Não. Tem a gente falando de equivalentes isquêmicos, né, que a gente pode ter. Mas se eu fosse elencar, acho que os três principais seria a dor no peito, o desmaio e realmente esse cansaço desproporcionado. Perfeito. E aproveitando até o gancho do que você falou, né, essa questão de idade, eventualmente para começar a fazer uma atividade física, a gente sempre tem que conversar, óbvio, a gente sempre orienta que todo mundo que vai começar a atividade física passe por uma avaliação clínica, né? Solicitação ou não de exames, aí depende do paciente. Perfeito. Quando a gente fala de um paciente de baixo risco, que não tem história familiar, poxa, meu pai faleceu com 40 anos de infarto fulminante. Talvez seja a hora da gente investigar um pouco mais e segurar um pouco e entender o que está acontecendo. Sim. Não, nunca tive doença cardíaca, ou todo mundo teve doença cardíaca na minha família, foi mais velho, foi acima de 55, 60 anos. Então isso tranquiliza um pouco mais a gente em alguns aspectos. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, idoso, ou que seja, né, um paciente acima de 50 anos, 40 anos, que quer começar uma atividade física, normalmente a gente indica o teste ergométrico, que é aquele teste de esteira, né? Já fiz. A ideia é o quê? É a gente ver o comportamento do coração, né? Primeiro, se a pessoa vai ter algum sintoma, fazendo isso uma esteira. Uma esteira é um exercício que basicamente ele é supervisionado, você está monitorizado todo o tempo, é feito por um profissional, tem a pressão sendo aferida de forma regular. Então, basicamente, esse teste de esteira ele serve para ver o comportamento do seu coração e da sua pressão frente a um exercício físico intenso, né? Ou seja, o seu limite. Óbvio, se a gente detecta anormalidades, a gente investiga a normalidade. Se a gente vê que é um teste ergométrico normal, a gente consegue liberar com mais segurança para a realização de atividade física, principalmente na população de pessoas que têm risco, né? Ou seja, que têm uma doença de base ou pacientes que já têm uma idade um pouquinho mais avançada. Né? Ótimo. E o estresse crônico, ele realmente causa algum problema cardíaco? Pode dar arritmia? O estresse crônico realmente pode levar ao infarto? Que esse estresse também piora o sono. O que essa insônia, essa carga excessiva, tipo, é um fator não protetor do coração, não dormir bem? Sem dúvida alguma. Né? Acho que cada vez mais a gente reconhece, talvez, que essa parte do estilo de vida tem uma importância muito grande, né? Porque acho que antigamente era muito, não, a pressão tá alta, eu vou dar remédio e, tô estressado, tudo bem, fica menos estressado. Não, né? A gente sabe que hoje o estresse está interligado, sim, com o sono. O estresse crônico, basicamente, a gente tem uma liberação elevada, contínua, de catecolaminas, que basicamente são substâncias que aumentam a pressão arterial, aumentam a frequência do coração.
e isso sim implica no sono, e por si dormir mal ou dormir pouco já traz também um aumento de catecolaminas, já traz um aumento de cansaço, e isso eventualmente implica na dieta da pessoa, porque ela vai estar cansada para cozinhar, vai estar cansada para fazer uma atividade física, um exercício físico. Então a gente vê que a gente entra num ciclo vicioso, né, quando a gente está falando do estresse crônico. A própria diretriz de hipertensão, ela recomenda, na verdade, manobras e exercícios para alívio do estresse, né, e que eles têm um leve impacto na redução da pressão arterial. Então, poxa, teve um pico de estresse, existem manobras que você pode fazer de respiração para tentar deixar passar esse pico do estresse. Colocam atividades como, por exemplo, Tai Chi Chuan, que tem efeito na pressão arterial. E eles também falam muito sobre questão de espiritualidade, né? Não falando, obviamente, estimulando ter uma religião, porque isso é livre de cada um, mas a sua relação com a espiritualidade pode ser um fator de reduzir o estresse e assim também atuar reduzindo a pressão e reduzindo o risco de doença cardiovascular. Você acha também, né, que tem essa questão da religiosidade, mas você acha também que às vezes a questão da terapia, cuidar da saúde mental Sem dúvida também alguma. Pode ajudar nesse controle aí do sono? Sem dúvida alguma. Sinais de alerta e check-ups para pacientes que têm entre 40 e 50 anos. Quais são os exames anuais que deve conter na sua lista de pedido para os seus pacientes com essa idade? Primeira coisa... Ou se deve pedir ou não também, né? Isso. Exato. Primeira coisa, assim, anamnese, ou seja, conversar, exame clínico, conhecer o paciente com quem a gente está falando e entender a família do paciente, Perfeito. passado dele. Isso já muda muito para a gente. A partir do momento que a gente conversou com o paciente, fez um exame físico adequado, não detectou nenhuma anormalidade, porque aí eu mudo para um exame diagnóstico, eu quero fazer o diagnóstico de alguma coisa. Então, assim, para todos, medida de pressão arterial, sempre vai ter que ter, por mais que a gente fale assim, nossa, mas é uma coisa tão banal, né, medir pressão arterial. Não, tem gente que não mede a pressão arterial em consultório. Às vezes fala assim, acho que é uma consulta para uma outra coisa. Não, a gente sempre recomenda para todo mundo que passa com um médico de pressão arterial. Medida de perfil lipídico, ou seja, dosar o perfil lipídico, colesterol do paciente, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, tudo isso é muito importante. Habitualmente, a gente não costuma pedir teste de esteira de rotina, a gente não costuma pedir ecocardiograma de rotina. O eletro pede, geralmente. O eletrocardiograma de rotina, se o paciente, na teoria, ele é assintomático e não tem, por exemplo, uma doença que eu tenho que pesquisar lesão de órgão-alvo, não há muita indicação de você pedir de rotina para rastreio. Só explicando aqui, lesão de órgão-alvo é assim, a pressão, diabetes, colesterol, vai lá fazendo o quê? Atacando seu olho, e a gente às vezes consegue ver num fundo de olho que está com problema, atacando seu rim, que às vezes a gente consegue também com algum tipo de exame ver que seu rim está atacado. Então, a gente consegue ver com exames que não são invasivos, que você, aquelas veinhas, aquelas arterial... nossa. Fono! Pequenas artérias. Arteriolas. Arteriolas. Isso, vai. Elas já estão Arteriolas. lesadas por conta desse descontrole pressórico, desse descontrole da sua dislipidemia, do seu diabetes. E isso vai ocasionando lesões de órgão-alvo. Quem são os órgãos-alvo? Cérebro, coração. A língua pode ser um órgão-alvo, porque Maria Beatriz tem uma dificuldade de falar, que eu acho que todas essas doenças que ela tem, ela tá atacando a língua. Eu acho. Né? Tá atacando a língua. Não consigo. Ele ligou a câmera e eu começo a gaguejar. Às vezes, a gente sente uma ansiedade, né? Por parte de paciente, às vezes, e de familiar, de querer fazer exame a mais. Isso. Né? Então, poxa, eu quero fazer um ecocardiograma. Eu quero fazer um Holter. Quero fazer um Holter. Quero fazer uma tomografia para ver as minhas coronárias. A gente fala, calma, né? Se você não tem nenhuma doença de base, se você não tem nenhum sintoma que me sugira fazer esses exames... Não seja iatrogênico por você mesmo. Exato, porque às vezes a gente pode fazer o exame, aí eu vou achar uma alteração que não tem repercussão clínica, mas que vai te trazer preocupação, e muitas vezes vou passar com outro profissional, e outro profissional pode indicar uma intervenção que pode gerar um malefício para o paciente. Então... O bom médico é aquele também que contraindica um procedimento, tá exatamente. bom, pessoal? Exatamente. Então, assim, somente o necessário, somente o que é indicado. Porque é um exame complementar. Exato. A clínica é soberana.
Se eu quero fazer um diagnóstico, você perguntou do eletro, poxa, o paciente está com queixa de palpitação, o paciente, que nem falei, tem pressão alta, como a Maria Beatriz explicou, tem diabetes, eu quero pesquisar um problema no coração decorrente, né, ou seja, assintomático, mas decorrente das doenças que tem, tudo bem, eu com certeza vou pedir exame a mais. Só que para investigação, ou seja, rastreamento, esses são, pelo menos, o perfil lipídico, pelo menos a hemoglobina glicada, a aferição de pressão arterial, principalmente para esse adulto jovem que está iniciando, ou um pouco mais idoso que está chegando, do ponto de vista cardiológico, isso não pode faltar na consulta. E, por fim, o uso do álcool e o tabaco, o cigarro, tá? Qual que é o impacto dessas substâncias no coração, né? E especialmente na vida de um idoso que já faz o uso de uma alta carga tabágica, né? Principalmente de cigarro normal, ou inclusive charutos cubanos, como a Maria Beatriz faz o uso diariamente. Eu vou falar de uma coisa que agora ela vai começar a falar, né? Só porque eu vou dar ideia aqui agora. Eu quero falar para você também, que você fale para mim sobre o impacto. Porque até antes de eu fazer clínica médica, né, eu não sabia que existiam tantas pessoas usuárias de cocaína e que não perdem a vida para as drogas. Elas vão trabalhar, elas fazem as suas coisas. Uso recreativo. Isso, mas muito recreativo, né? Assim, não é muito recreativo, é uso diário, não é uso recreativo. Para mim, o uso recreativo é ali um sábado. Entendi. Mas tem gente que usa 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E essa pessoa, ela não tá louca, não tá noiada, não perde emprego, tem ali a sua vida social. Mas nessa época que você era mais jovem, tinha cocaína? Tem, lá em 1890. Não, 1890 você não era viva, amiga. Você nasceu em 1915. Tá bom. Então, eu queria também que você, além de você falar sobre o cigarro e o álcool, mas que você também falasse sobre a cocaína. Perfeito. Acho que começando pelo cigarro e o álcool mesmo, né? Antigamente assim, vê assim no futuro, num passado recente, né? A gente tinha aquela concepção que uma taça de vinho por dia fazia bem. Sim. Né? E os estudos que falam isso são bem conflitantes, na verdade. Exatamente. Né? Então, isso acabou caindo por terra. Né? Você não vai ouvir nenhum médico ou nenhum cardiologista estimulando você, olha, tome uma taça de vinho por dia, porque Se tiver, você troca de médico. Porque isso acabou caindo por terra. Que eu falei, os estudos que mostraram benefício, eles foram bem conflitantes com os outros estudos. A gente sabe que dose segura de álcool, e pelo amor de Deus, eu estou falando para pacientes do ponto de vista cardiovascular, não estou falando para paciente que tem problemas no fígado, tá? Porque aí, talvez, a depender da doença, não exista dose segura, isso aí é assunto para uma outra parte. Mas a Carol pode falar, né? A gente limita para pacientes, do ponto de vista cardiovascular, para homens, não ultrapassar 2 doses de álcool por dia, e para mulheres não ultrapassar 1 dose de álcool por dia. Seria destilado. E quantas Perfeito. gramas isso seria? Porque o que a gente sabe pela sociedade brasileira, né, de endocrinologia, e que entra também na parte de obesidade, né, o uso de álcool referente às causas, né, de problemas hepáticos, que é a esteatohepatite não alcoólica, é que você pode fazer o uso de até 14 gramas de álcool por dia, que equivalem a 2 latinhas de cerveja. É exatamente isso, na verdade, pensando também no ponto de vista cardiovascular. Perfeito, e da diferença das bebidas, né? Ótimo. Para vocês terem noção, uma cerveja, enfim, que eles colocam, equivale a 1 dose, né? Óbvio que o destilado, essa dose, ela diminui, né? A quantidade de ml. Não vai tomar 350 ml de cachaça destilado e falar porque que é é dose. entendeu? Por favor, Assim, né? Não faça igual Maria Beatriz no fim de semana. Pelo Agora- amor de Deus. Agora eu sou alcoólatra! Faltava mais um Demorou! Tá. Mas Ai, eu meu Deus do céu! Eu vi isso. Mas então, assim, Daqui varia a pouco ela vai estar conforme- aqui pintando meu nariz de branco. Não. Varia conforme o destilado que a pessoa está fazendo uso, tá bom? Cada destilado tem a sua quantidade de ml. E, obviamente, quanto maior o teor alcoólico, Isso, teórico. menos ml você pode beber. Isso. Né? O padrão que eu dei, obviamente, é o da cerveja, que, enfim, talvez seja a bebida alcoólica que é mais consumida. Né? Falando em si do cigarro. Né? O cigarro, pro cardiologista, acho que é o maior inimigo. Sim. Se você tivesse uma mudança na sua vida para fazer, apenas uma, que mais traria benefício É não em saúde cardiovascular, é não fumar.
Então, assim, eu tenho que escolher, não fumar. Ponto. É que traz mais impacto em questão de benefício cardiovascular, é parar de Em É, todos o os cigarro. vasos. Então, assim, no vaso da cabeça, no coração, no vaso do rim, naquela artéria grande que a gente já comentou aqui na aorta. Então, assim, não é só no coração. Não fumar faz você ser mais saudável mesmo. E pensando nisso, né, pelo amor de Deus, não existe quantidade segura de cigarro, né? Não existe só um cigarro, só 2 cigarros, não existe. A gente sabe que a nicotina, além de causar a questão da dependência, né, do tabagismo, ela também é responsável pelos efeitos cardiovasculares. O hábito de fumar, ele está associado com elevações da pressão arterial, principalmente as elevações após o seu uso. Né? Uhum. A questão de elevação sustentada é um pouco controverso, mas óbvio, isso todo cardiologista, independente da pressão, ele vai orientar o paciente a parar de fumar, porque se ele já tem, principalmente se ele já tem uma doença cardiovascular, ou seja, ele já tem um grau de acometimento, isso prejudica muito mais para a gente. Naquela fogueira da doença cardiovascular que a gente está falando, se eu estou colocando a diabetes, se eu estou colocando a pressão alta, se eu coloco o cigarro, essa chama ela aumenta muito. Né? E partindo, acho que talvez para a parte da cocaína, né? Primeiro que eu não acredito em uso recreativo de cocaína, né? Porque assim, gente, você utilizar cocaína, primeiro não existe dose segura, tá? Em nenhum momento, uma vez por mês, uma vez por ano, não existe. Por isso que ela é uma droga ilícita, né? Perfeito. Por isso que a gente sabe e está muito bem estabelecido que a cocaína, ela tem sim sérios efeitos cardiovasculares, não só com o uso esporádico quanto com o uso contínuo. Pacientes com uso contínuo, realmente, eles tendem a formar, né, mais placas de gordura. É como se fosse um paciente diabético. Perfeito. Ele tende a ter, né, essa progressão, mas o paciente com uso esporádico, ele também pode evoluir, por exemplo, com um vasoespasmo, ele pode evoluir, por exemplo, com uma rotura de uma plaquinha de gordura que estava lá no coração e tampar e infartar. Então, assim, não existe, né, sequer forma alguma, uso, frequência segura dessa droga, óbvio, de qualquer outra droga ilícita, mas especificamente da cocaína, porque você pode usar a primeira vez e você pode ter um vasoespasmo, um infarto e morrer na primeira vez. É por isso que não existe, né, para nós médicos, não existe política pública nenhuma que faça todos nós aceitarmos que drogas ilícitas devem ser comercializadas. Então, todas as drogas ilícitas, elas são ilícitas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque não existe hoje, né, nenhum tipo de estudo, né, que fale a favor de você fazer uso de qualquer tipo de droga ilícita. Então, se você faz uso recreativo, ou se você faz o uso diário, ou se você tem alguém que conhece, você precisa, sim, né, auxiliar essa pessoa, você precisa procurar ajuda, porque esse tipo de substância, ela não traz nenhum benefício para você, nenhum. E isso vale para usuário de anabolizante, viu? Exatamente. Só para eu pegar, porque eu sou bem chato com essa parte. Então, doutor, vamos lá. E outra coisa, e o uso de anabolizante está sendo prescrito por médicos. Exato. Isso é uma coisa também que precisa chamar a atenção, porque... Se for para fins estéticos, troque o seu médico. Exatamente. Então, assim, se Deveria a gente... ser considerado crime um médico que prescreve isso. CRM aí, ajuda aí, né, nós? CFM, né? CFM podia ajudar a gente mesmo, né? Porque isso também tem tirado, né, um pouco a gente do sério, principalmente cardiologistas sérios, né? Pessoas que trabalham com o fígado também, né? Pessoas que também são intensivistas, em que veem muitas pessoas jovens aí fazendo uso indiscriminado desse tipo de substância. Gente ficando com insuficiência cardíaca aos 25 anos. Então, assim, pra gente finalizar, dicas para os nossos pacientes, né, que precisam começar a mudar os seus hábitos de vida, que não têm hábitos de vida regrados, né, que não fazem atividade física, que tem um comportamento diário igual ao da Maria Beatriz. O que você pode ajudar esses pacientes? Começar com calma. A gente nunca vai começar tirando 10 em tudo. Foi o que eu citei no comecinho do podcast, talvez no meio desse episódio. A gente não vai começar fazendo 150 minutos de exercício por semana. A gente não vai começar adequando a nossa alimentação, né? Consumindo, por exemplo, menos que 5 gramas de sal, ou seja, os 2 gramas de sódio, que a gente sempre orienta pacientes com pressão alta a consumir, evitar esse consumo excessivo de sal. Então, o dia tem que ser um dia após o outro, criando disciplina e criando constância.
E quando você pega gosto pela coisa e quando você começa a ver resultado, com melhora, por exemplo, da questão da saúde, consegue agora subir uma escada, consegue agora subir 2 escadas, consegue fazer mais tempo da esteira, consegue fazer... Antes eu caminhava 20 minutos, cansava, consigo caminhar meia hora, 1 hora sem cansar. Tudo isso vai te trazendo um benefício secundário, além da liberação de endorfina. Então, a mudança, ela é dia após dia, de pouco em pouco, e ela acontece. Eu posso garantir para vocês que ela acontece. E para quem já chegou, não desiste, porque você não está curado, você está tratado. E você faz muita parte desse tratamento. O tratamento tem a parte do médico, o tratamento tem a parte do paciente. E quando essas coisas acontecem juntos, né, basicamente numa união, e um confiando no outro e fazendo o que o outro espera, tem tudo para dar certo. Tem tudo para prolongar, para trazer uma vida, trazer uma senilidade com assim, saúde, né, com qualidade, com bem-estar, com um estilo de vida adequado. Então é isso, acho que a mudança ela tem que começar, não precisa começar numa segunda, ela pode começar numa sexta, num sábado, num domingo, desde que ela seja constante. Muito bom, parabéns, fiquei muito feliz porque você foi um dos profissionais que mais ajudou a gente, a Maria Beatriz aqui. Eu tenho certeza que a gente daqui uns 2, 3 anos a gente vai conseguir resgatar ela, né, de todos os problemas que ela tem. Eu vou depois, ela não fez o exame, e ela tá falando... Que aí, ó. Isso já foi o quê? Já foi setembro que ela ia fazer o exame, já foi outubro que ela já foi fazer o exame. Gente, eu tenho 30, agora, eu tenho 60 igual a Maria Beatriz, aí, gente. Novembro, eu tenho tempo. Entendeu? Eu, como paciente, tá estou na fazendo a hora minha mesmo. parte. Entendeu? Muito ela bom, parabéns. Vamos terminar? Vamos. 1, 2, 3 e... Beijos de luz, Estevão Ferreira!